Fala galerinha, tudo beleza? Tudo tranquilo? E como que vocês? A voz aí tá tranquila, tá beleza? Estão me escutando bem? Hoje eu tô com manto sagrado, que é uma beleza, amigo. Manto aqui, Lá vem o manto sagrado. o manto sagrado. O manto aqui que hoje vamos reabrir de novo a Libertadores, hoje com 3-0, 2 gols do Marinho e um do Sanches. É isso aí. Beleza, amigo? Tudo tranquilo com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje então. Quero já agradecer a presença de vocês, tá? E vamos continuar com aqueles slides que a gente tinha visto na aula passada, tá? E no final vou passar um vídeo bacaninha para vocês, um vídeo que fala sobre a evolução dos computadores, beleza? Então vocês podem ir concentrando aí que hoje à noite tem vitória, amigo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos então partir para cima aqui dos slides. Depois vocês fazem aquela perguntinha amiga, malandra, para a gente poder passar para vocês aí qualquer dúvida, qualquer interatividade que vocês tiverem aí, beleza, pessoal? Vamos que vamos. Sem não perder time. Só lembrando, tem uma galera que não fez ainda não fez o cadastro, tá, pessoal? Então, façam todos lá o cadastro no Moodle. Tranquilão? Vamos que vamos. Então, na aula passada a gente falou sobre evolução dos computadores, paramos numa parte. Vamos continuar hoje com a outra parte que ficou faltando, tá ok? Vamos que vamos. Então, faltamos falar sobre a família de processadores da Intel, né? Quando fala em processadores, vocês já lembram de qualquer propaganda que passa no computador, né? Qualquer uma. Então, por quê? Porque os computadores hoje, as propagandas que passam são basicamente baseadas na potência do processador, né? Se você vai comprar, eu quero um computador, eu quero um Pentium, eu quero um computador da Intel, é da Intel, já fala bem assim. Então significa o quê? Que acaba que o processador virou a marca, né? Pentium é bem antigo, né? Falando Pentium ali porque no slide aqui tá Pentium. É por isso que eu falei. Na verdade é o Intel, certo? Pentium já é de uma família um pouco antiga. Apesar que tem alguns Pentiumzinhos aí que é bacaninha para rodar aqueles jogos que tava passando aí, ó, na entrada. Era o melhor que tinha, pessoal. Aqueles joguinhos são eternos. Quem jogou nunca esquece. Tem muito joguinho aí atual aí que você joga já enjoa, nunca mais você lembra. Mas esses antiguinhos aí, ninguém esquece, garoto. Eram os joguinhos mais emocionantes que tinha. Nem enjoava, o jogo nem enjoava. Da época que tinha pouca coisa para jogar, a gente costumava lembrar mais que jogava mesmo. Agora tem muito que não vale nada, É, tem não. muita escolha, né? Tem celular, computador cheio de jogo, aí fica difícil de achar um jogo que para aprender a vontade mesmo, sabe? Porque sempre tem muita coisa. Mega Man, cara. Rapaz, não faz eu arrupiar, não, falar de Mega Man. Aqui, Mario, então, nem se fala. Então, inclusive, eu tenho um computador meio antiguinho aqui, que inclusive eu tenho deixado com minha mãe. Ele tem o Windows 98, e o XP.
Tem os dois nele. Bomberman, não, cara, eu vou arrupiar dele. Bomberman, eu vou arrupiar. Inclusive, eu deixo ele quieto lá justamente para jogar esses joguinhos aí, ó. Rapaz, mas é bom, viu? Vamos que vamos. Então, pessoal, família de processadores da Intel, que são os mais conhecidos aí que a gente sabe, né? Vamos contar um pouco da história deles aqui para vocês, tá? Em 1978, a arquitetura Intel 8086. Vamos aqui. 8086 era o popular 86, né? Só chamava ele de 86. Barramentos, registrador de 16 bits, né? Intel 8088 apareceu logo depois com barramentos de 8 bits. Ó, lembrando aqui, pessoal, façam todos o cadastro lá, hein? Eu cadastrei um bocado aqui, tem muita gente que está entrando sem o cadastro, porque eu já liberei, tá? Então eu preciso desse cadastro de vocês lá no Moodle. E façam logo que eu vou retirar aquilo lá, tá? Em 87, aí a gente já tinha os coprocessadores de ponto flutuante e 60 instruções de ponto flutuante. Então já tinha, dentro do processador, já tinha um pré-processador ali atuando, que era processadores que já passavam a ter tipo um auxiliar ali para poder estar entrando em execução, tá? Já em 82 surgiram os 286, né? Para quem já ouviu falar de algum computador aí que o pessoal já começou a ter mais contato, já foi a partir do 286, tá? Algumas empresas. Ixi, Maria. Quando lembro desse 286, dificilmente rodava até esses joguinhos que passou aí, até quase não rodava, né? Eu já vinha com o processo de reorganização de memória, espaço de endereçamento de 24 bits, né? Não estava falando de 16 e 8 bits, agora passamos a ter de 24. Já em 85, né? Ano que eu nasci, vamos lá. Ei, anos 80. A extensão era o 286 para 32 bits, já teve uma evolução aí, né? O mundo mudou, né? De 85 para cá, o mundo mudou. Vocês já perceberam, né? Beleza, vamos lá. 89, os 486. Aí que o pessoal começou a rupiar, porque surgiram aqui ó, as memórias cache. Memória cache, pessoal. Vejam só. Memória cache. Nós vamos estudar sobre memória cache, pessoal. Memória cache é uma evolução para os processadores, pessoal. É uma evolução. A memória cache é como se fosse, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, tá? Eu sou um processador. E tem um armário que fica lá na sala, tá? Tudo que eu precisar, eu tenho que ir lá na sala e pegar. Tudo que eu precisar, eu tenho que ir lá na sala e pegar. Tem coisas, pessoal, que você utiliza toda hora, tá? Toda hora você está utilizando. Então, vamos supor, se eu tiver um pequeno armarinho perto de mim, para que eu armazene o que eu uso com mais constância, bem próximo, o processamento será bem mais rápido, né? O resultado desse processamento será bem mais rápido. E é isso que aconteceu com a memória cache. É uma memóriazinha que fica dentro do processador. Tá? Então, as coisas que são mais utilizadas, ela é percebida durante o processamento, que pela constância de utilização, e ela fica armazenada em cache próximo do processador, dentro do processador, na realidade. Né? Então, há atividades que acabam se tornando mais rápido devido a isso. Tá? Guarda lixo? Não, não guarda lixo. Tá? Ela é uma memória você desligou o computador, você perde as informações, tá? Não é igual, igual a memória RAM. Nesse caso, que você cita são memórias de permanência, né? São memórias, por exemplo, que você desliga o computador, ela fica lá, que é o que fica armazenado no HD, no cartão de memória, essas coisas, tá? Beleza, vamos aqui. 92, já surgiram os Pentiums, que eu estava falando aqui para vocês, dois tipos de pipelines internos, superescalar, né, que é um modelo de processamento, Pentium Pro, mudança na organização interna de 2 níveis de memória cache, as coisas passaram a ficar top. Você usa um Pentium, né? E o Pentium 3 roda até hoje, tranquilamente, tá? Tranquilamente, se você tiver um Pentium aí, que tiver um dos últimos Pentiums que
que tem, né? Que surgiram e que tem um processamento até bom. Aí você muitas vezes trocou o HD, colocou um SSD hoje principalmente, ele roda tranquilo, né? Eu acho que ele vai suportar ali só até o Windows XP, no máximo 7, né? Mas vai rodar tranquilamente. Pentium 2 MMX, só esse Pentium 2 MMX aqui era o topzinho da época. Quem tinha um Pentium 2 MMX tava bombando, tinha um computadorzinho até bacana de se rodar, mas acho que não passava do Windows 2000, não conseguia instalar mais que um Windows desse. Aí a gente tem o Pentium 3, tá? O Pentium 3 e o Pentium 4, aí já tinha uma potência melhor, já tinha uma capacidade melhor de processamento, foi um boom para a área de processamento, né? Dos processadores mais caros que tinham. Só ver aqui, os processadores de hoje em dia fica mais caro que um PC inteiro. Não, acho que não. Tava até olhando os processadores. Na realidade, ele é o componente mais caro, né? Ele é o componente mais caro. Mas sem ele não funciona, não tem jeito, né? E se ele for fraco também, seu computador vira uma verdadeira lesma, então ele acaba que ser o mais caro mesmo. E aqui a pergunta do João Vitor. Para o processador rodar bem, a placa-mãe tem que ser boa também? Tem que ser sim. Nós vamos aprender isso tudo, porque vocês vão ver que, por exemplo, um jogador de futebol, né? Um jogador de futebol joga bem pra caramba, você pega o Cristiano Ronaldo, e aí o cara tem o quê? Ele tem a cama, a melhor cama do mundo, porque pra ele dormir ali e tal. Você começa a dormir numa caminha velha barrela, no outro dia ele amanhece quebrado, não joga nada. Então eu costumo fazer essa analogia bem rápida, né? Que não tem muito a ver com a história, mas a analogia é de que você tem que, mesmo você sendo uma máquina, não ter um processador bom, o que troca as informações ali é a placa-mãe, então a troca de informações que há entre todos os componentes tem que ser boa também, tá? Senão não adianta. Igual eu falei, tem que ter uma Ferrari, uma BR-153 aí, você vai andar pouco, cheio de caminhão, né? Mas se tiver umas 3, 4 pistas, essa Ferrari atinge aí seus 200 km por hora tranquilamente aí, sem engarrafamento, tá? E a placa-mãe mais ou menos funciona dessa forma. A transmissão, a, a comunicação entre todos os componentes funciona muito bem aí. Então, por isso que a placa-mãe é importante. Todos os componentes são importantes, né? Corpo humano, né? Se você pegar ali, a pessoa pode estar bem do coração, bem do pulmão, se ela estiver bem, mal dos rins, ela não é uma pessoa que vai estar 100%, né? Então, funciona dessa forma. Hoje em dia no Brasil, para ter um PC gamer bom, é no mínimo 4.500, é por aí. Por aí, um PC gamer, né? Aí tem muito, varia muito, porque depende de placa de vídeo, aí a placa de vídeo é aí que fica, e começa a ficar caro. Vamos ver outro aqui, o PC não vale 700, o que é isso, rapaz? Nem vou falar do meu então. Beleza, vamos aqui, vamos continuar aqui. Então no Pentium 4 a gente teve variações de clock, né? Que é o clock, é o tempo de processamento dele, aumentou bastante, né? E a gente teve um dos últimos Pentium, olha aqui, só para você ver o Pentium, né? O Pentium Extreme Edition, em 2005. Ele tinha 2.73 GHz, 64 bits de memória. Então o meu notebook aqui é um i3, né? Eu tenho 1.7, só para você ver. Então esse Pentium aqui era melhor, né? Bem melhor. Então, para você ver que o Pentium ele teve uma aceitação bacana, né? É lógico, aí às vezes o meu processador aqui tem mais clock, tem mais memória cache e assim por diante. Mas para vocês verem que dá para rodar bacana. E ele é 64 bits, tá? Vamos ver aqui. O dele é 3.0 GHz, é isso aí, 100%. Em 2006, o Intel Core 2 Duo. Ah, meu amigo, esse Core 2 Duo aí, eu tenho um notebookzinho, que era um notebookzinho. Não sei se vocês se lembram, quando a gente teve a aula presencial, eu tinha um notebookzinho ali com o símbolo do Santos, aquilo ali que mantém ele funcionando bem, né? Ele é um Core 2 Duo, Windows 7, roda nele. Show de bola, tava mexendo nele agorinha. Ele ali,
é o meu intocável. Quem mexe nele, funciona bem demais ele. Então, vocês terem uma ideia, esse Core 2 Duo aqui foi uma evolução também, muito bacana. Já passou a ter 2 núcleos de Core, né? Beleza? Vamos aqui então, vamos dar sequência. Ok, aí tem uma lista aqui dos processadores da Intel, né? Os chipsets dentro dele, algumas memórias, né? As memórias que eles possuem, memórias internas para poder trabalhar, tá? Vamos aqui. Então aqui tem o 4004, que era o primeiro microprocessador com um único chip, o 08, o primeiro microprocessador com 8 bits, o 80, o 80, primeiro CPU de propósito geral em um chip, o primeiro CPU de 16 bits foi o 86, tá? O 88 foi usado pela IBM, já tinha 1 mega de cache, já era uma evolução gigantesca, monstra. Só daí, para essa época aqui, monstra. Se você pegar 64K, passar para 1 mega, monstro, né? Gigante. Nós vamos ver essa questão de tamanho de memória aí também, tá? Tô falando para vocês aqui, mas quando a gente chegar sobre unidade de medida de memória, vocês vão ver que muita coisa, isso aqui é muita coisa, 64K para 1 mega. Você quer saber? 1 mega tem 1024 KB, né, kbytes. E esse aqui tem 64. Para vocês verem a diferença monstra que existe aí. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Tá? Vamos aqui. Olha aqui, ó. 1 mega. 1 mega. Ele se refere a 1024 kbytes. Né? E lá a gente está falando de quê? De 64 kbytes. Só para você ter uma ideia. A diferença monstra que a gente tem aí. Né? Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Hoje em dia, 1 terabyte. Oi? Essa aqui é a memória cache, tá? A memória que fica dentro do processador. Esse 1 TB aí deve ser do... Hoje em dia tem um computador de 1 terabyte, 2, credo. Sim, tem sim. É porque aqui nós estamos falando do processador, né? Igual eu falei, aquela memória cache, que é a memória que fica interna, né? Mas hoje a gente fala de terabytes, só para a gente ter uma ideia. Você citou sobre terabytes, mas esse terabyte e essa capacidade que você citou, ele é mais para armazenamento constante, né? Para HD, para SSD, né? Aí aquele que você perde a energia e não perde os dados, tá? Esse do processador é só enquanto ele está ligado durante o processamento, certo? Sim, de memória RAM, sim, também. Exato. É porque aqui tá falando só de processador, a família de processadores, então por isso minha, a minha explicação aí para vocês, certo? Vamos aqui então, ó, 386, né? Vamos falar um pouco mais desses, ó, 286, 386, né? Vamos lá. Aqui já começaram a ter computadores com maior capacidade, né? Olha aí. Vamos lá. Vamos seguindo, ó, o Pentium Pro. Isso aqui é meio que uma cronologia, tá, pessoal? Ó, 286, 386, 486, aí surgiu o Pentium, veio o Pentium Pro, depois do Pentium Pro veio o Pentium 2, Pentium 3, o Pentium 4, Pentium M. Aí o M tinha o Pentium MMX e assim por diante, tá? Então, só para vocês terem a noção da cronologia que foram os processadores. Vamos aqui. Vamos lá, vamos prestar atenção aí que é só a questão de cronologia que eu estou falando, um pouco da história, então não precisa ficar preocupados aí por enquanto, tá? Aqui tem uma tendência da computação, tá? Tendência da computação. Essa aqui já é essa aqui já é uma tendência que já surgiu e já obteve o resultado e você pode ter certeza que vocês vão concordar exatamente com o que aconteceu aqui hoje, tá? Vejam só, mainframe, né? O risquinho de azul é um computador e muitas pessoas, né? Você tinha um computador e muitas pessoas utilizando ele.
PC, né? O personal computer. Uma pessoa e um computador. Então, é o que vocês têm hoje. E a computação ubíqua, né? Uma pessoa e muitos computadores, né? Está manipulando vários computadores ali, está mexendo em alguma coisa e vários computadores acontecendo. Olha aqui, ó. Desde 1940 já nem existia, a partir de 1990 isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma pessoa e vários computadores, né? A pessoa utilizando, ó. Tanto que a tendência aumentou e hoje já estamos em 2020, esse dado aqui com certeza já ultrapassou, esse aqui já até chegou a sumir, ó, ou bem baixo, né? Computador em muitas pessoas ó, chegou até uma fase 75 e baixou em 1975. E outro aqui, ó, PC, uma pessoa e computador, ó, teve uma queda, subiu muito grande, começou aqui com certeza a queda. Por quê? Por que que isso acontece, pessoal? Porque hoje você pega aí o seu celular, né? Aí você acessa a internet. No mesmo momento que você acessou a internet, você está usando um computador seu, né? Vamos chamar o seu celular de computador também, porque a maneira que se processa é quase a mesma. Processador, quando você acessou a internet, você acessou vários computadores ao mesmo tempo, certo? Vários computadores. Então, é isso que significa a pessoa utilizar e vários computadores trabalhando para ela. Com o surgimento da internet, o avanço da internet, foi exatamente isso que aconteceu. Vários computadores para uma pessoa poder acessar, para ela ter o serviço, tá? Antigamente tinha os computadores pessoais, né? Você ligava ali, não tinha conexão com a internet, tinha nada, abria para digitar um texto ou jogar um joguinho daquele que eu estava mostrando, que tem na introdução antes da aula. Então, aquilo ali era algo pessoal, só para uma pessoa. Hoje não, hoje são vários computadores trabalhando para te dar uma resposta que a gente tem hoje, né? Beleza, vamos dar sequência aqui. E tem as arquiteturas aqui, isso aqui não vou passar por agora. Vamos aqui. As tendências da computação, né? Sempre foram as redes de computadores, né? Sempre evoluir para as redes de computadores. Por quê? Porque hoje as pessoas vivem conectadas. Então, o avanço das redes de computadores é algo que não tem como não evoluir, né? O mundo pede, a tecnologia pede o avanço das redes de computadores. Quanto mais rápido, melhor. Hoje mais cedo estava dando a aula, a internet caiu, né? A rede de computadores caiu em vários lugares, né? Caiu aqui em casa, caiu em alguns lugares. E aí as pessoas perdem a conexão, perdem as informações que estão sendo passadas naquele momento. Então, o importante é essa evolução aqui de redes de computadores, tá? Então, para vocês terem uma ideia, vocês não conheceram, vocês já tiveram aula de redes de computadores? Acho que não, né? Acho que é só no terceiro ano? Não tiveram, né? Pra vocês terem uma ideia, na época que eu fazia faculdade, a gente estudava rede de computadores, que era um cabo, ligava, não tinha, igual, por exemplo, tem os roteadores hoje, né, que transmitem, realmente não era cabeado, era um cabo para um computador, e assim vai. Muitas vezes você mal conseguia ligar um computador no outro, quando conseguia era uma festa, era uma farra, né? Tinha um joguinho que a gente chamava de Quake, né? Um dos primeiros joguinhos que eu joguei, o nome era esse, depois vocês tiverem a oportunidade, Quake, né? Quando um rapaz me chamou para jogar, ele tinha dois computadores, que ele era da empresa, quando ele conectava os dois, ele ficava louco, que aí ele me chamava para jogar e aí o bicho pegava, né? Era bom demais. Agora, clusters de computadores, cluster, pessoal, são computadores diferentes, tá? São computadores de alta potência. Eles já são quase para servidores, que servem para fazer as conexões de internet, de fazer esse controle de transmissão de dados. Aí, clusters são grandes, gigantes empresas que utilizam clusters, tá? Então, por que essa tendência? Porque quanto mais informação nós temos, quanto mais informações são processadas, mais precisamos de clusters, tá? Por exemplo, lá na UNB, fiz um mestrado e doutorado na UNB, eu tive a oportunidade de visitar uma sala que tinha um cluster, né? Era basicamente um cluster para poder ter estudos e processar algumas informações lá. Esses clusters, pessoal, tem um processamento tão gigante, tão monstro, que a sala tinha ar-condicionados especiais. Não sei se vocês já chegaram a saber sobre isso, sobre ar-condicionados especiais. Como funcionam esses ar-condicionados especiais? Por exemplo, você tem um ar-condicionado na sua casa. Você coloca lá para ele ficar no 20 graus.
Mas se o tempo estiver tão quente, ele fica tentando ficar em 20 graus, mas às vezes ele não consegue devido à temperatura do ar e tal, né? Temperatura que a gente tem no ambiente, né? Ele tenta, resfria um pouco, mas não fica muitas vezes em 20 graus. O que acontece com esses ar-condicionados especiais? Se você determinar que vai ficar em 20 graus, ele vai fazer ficar em 20 graus, quase se fosse um freezer, né? Então era bem gelado. Eu lembro que a gente tinha que estar com uma jaqueta lá para dentro, porque fazia muito frio. Alguém quer falar alguma coisa? Peraí, porque quer falar aí? Beleza, então vamos continuar aqui. Computação oblíqua, né? Criado em 1988, Every Time, Everywhere, né? Computação cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, né? Todo tempo, todo lugar, né? Então, essa computação oblíqua é o que a gente tem hoje e que a gente muitas vezes não consegue ficar mais sem, né? A não ser que a gente volta para a roça, né? Desliga toda a tecnologia, volta para a roça, porque hoje você precisou de alguma coisa. Hoje vocês não jogam, estou vendo os joguinhos que vocês colocam os nomes aí, vocês não jogam hoje, muitas vezes, jogos que não são em rede, né? Os joguinhos, a maioria que vocês jogam em rede, né? A graça que vocês têm hoje é jogar com outras pessoas de outros lugares, né? Então, para vocês terem uma ideia que vocês utilizam o tempo inteiro outros computadores, outras maneiras. Então, computação oblíqua, realmente as pessoas não conseguem ficar sem hoje, né? Tudo precisa da internet, exatamente. Imagina a pandemia sem internet. Imagina aquela pandemia antiga que deu, né? Esqueci foi o nome, que deu no início do século passado, né? Lá na Espanha, naquela região. O pessoal não tinha internet, tinha nada para fazer. Ficar, é, Ficaram em casa, né? Bem complicado. Vamos lá. Novas tecnologias, miniaturização. Ó, deixa eu ler direitinho aqui, ó. Miniaturização. Ó, trava-língua. Que é o quê? É os dispositivos cada vez ficarem menores, né? Cada vez ficarem menores. Hoje você não quer um celular que seja um pouco grande, né? Você quer o mais fininho, mais compacto e tal. Já joguei Doom também, bacana pra caramba. Vamos lá, vamos passar pro próximo. Beleza, essa aqui finalizou, tá? Vamos aqui então. Aquilo ali ficou, é porque era para ter terminado na última aula, não deu tempo. Então, vamos aqui, finalizamos o que era para ter sido feito o tempo, né, planejado para a última aula, nós não terminamos. Terminamos aquele primeiro slide. Vamos aqui para esse segundo, tá? Nós vamos ver algumas organizações e estruturas de computadores, tá? Importante para vocês saber todas essas estruturas, toda essa organização em si, tá? Vejam só, arquitetura de hardware, né? Vamos ver os principais componentes que um computador, né, um desktop possui. Vejam só, monitor, né? Vocês nem devem saber o que é monitor, né? Só fica no touchscreen. Eu tenho um monitor aqui, vocês acreditam que de tanto usar o celular, apareceu um negócio, eu tinha que clicar, você acredita que eu fui com a mão, com o dedo, para clicar lá acho que foi inclusive numa aula, quando entra, pede a permissão, eu fui com o dedo, só para vocês terem uma ideia o quanto a evolução e a nossa, como se diz assim, a força do hábito que a gente tem usando o celular e o tablet, a gente acaba nesses detalhes aí se acoplando. Então acaba que daqui uns dias o teclado some, fica só castelinho. Monitor é o que reproduz a imagem, tipo o HDMI, o VGA, essas coisas? Não, o monitor é a própria peça, o monitor mesmo, que você está vendo aí, que você enxerga. Para quem está no desktop, né? Que é esse aqui, ó, número 1, ó. Aquele meio HDMI, VGA, que você acabou de citar aí, ele parte para o tipo do monitor, né? O tipo de conexão que ele tem, né? Mas em si, o monitor é essa peça aqui, né? Aí se caracteriza basicamente pela sua capacidade de enviar imagem, né? 720 dpi e assim por diante, né? Aqui, Full HD, igual TV. E aí tem essas conexões, né? HDMI, VGA, que você acabou de citar aí, certo?
Mas ele não se caracteriza por isso, ele caracteriza pela qualidade da imagem, a maioria das vezes, tá? Aí nós temos a placa-mãe, né? Que o nome já diz, a placa-mãe, é onde os componentes todos são conectados a ela, tá? Ela que recebe esses componentes. Importantíssima, né? Que eu perguntar se um processador bom, a placa-mãe ruim, vai funcionar? Eu falo que não vai funcionar, de forma alguma. Né? Inclusive, algo que acontece bastante, não sei se vocês já se deparou com isso. Uma pessoa vai e compra o computador e chega e ela tira a conclusão do computador dela pelo processador, né? Pelo processador i7, mas ele não é tão bom igual esse seu i3, né? O que acontece? Esse i3 e 7 que eu acabei de falar aqui a marca do processador da Intel. Então, o que acontece? Muitas vezes são os componentes, toda a interligação de memória, placa-mãe, placa de vídeo, o HD. Então, todos se tiverem uma boa conexão aqui, ó, eles vão, eles vão realmente funcionar bem. Agora, se não, você acaba que, por exemplo, o computadorzinho mais fraco tem um processamento muito melhor, tá? E você acaba perdendo a qualidade do próprio processador que você tem, né? Por isso que tem N marcas de placa-mãe e N preços, né? Processador, né, bastante conhecido, é o cérebro ali, é o que pensa, que processa, te dá as informações, controla todo o fluxo de dados, né? Memória RAM, tá? A memória RAM é a memória. Esse aqui também é bastante divulgado na venda de computadores, né? Você chega, não, esse aqui é um Pentium i7 com 4 GB de memória. Né? Geralmente essa é a propaganda que existe, tá? Então, a memória RAM, pessoal, ela é importantíssima, porque o processador utiliza dela o tempo inteiro para manter os programas que estão abertos funcionando, tá? Precisamos dela. Sim, placa de rede, placa de som, vídeo, fax, aí já são alguns periféricos que dão maior qualidade aí pro seu. Rapaz, hoje eu tenho que estar tenso aqui. Começa a ficar meio frio aqui o quarto, aí começa a abrir a boca aqui, mas não é som não. Então, placa de rede, som, vídeo, fax. Hoje não existe mais fax, né? Fonte de energia. Aí essa fonte, pessoal, ela é importante devido à potência, à qualidade que a sua placa-mãe vai precisar, tá? Mas geralmente hoje já se padronizou bastante. Antigamente a gente se preocupava muito com modelos e tal. Para quem quer, o que diferencia muito aí agora, hoje em dia, é a questão dos computadores gamers aí que vocês estavam falando, vem com algumas fontes aí que quase a gente chama de fonte luminosa, né? Só para é mais estética do que o próprio funcionamento, tá? Para desktops eles não diferenciam muito não. Antigamente tinha uma diferenciação, hoje não, tá? Antigamente tinha as fonte AT, ATX, depois quando a gente entrar mais a fundo a gente explica isso aí, tá? Leitor de CD, DVD, muitos computadores nem estão vindo mais com isso, tá? Discos rígidos, HDs, e hoje também temos os SSDs, que são dispositivos de armazenamento. O SSD é uma evolução. Inclusive já falo que o HD daqui uns dias acaba, vai ficar só com o SSD. Creio que já está acabando mesmo, as fábricas já estão que desenvolvem HD, provavelmente já estão já desmontando suas, seus maquinários de funcionamento de construção do HD, já passando todos para o SSD, né? É o mouse, o teclado, esses aqui, né, a gente sempre está usando a todo momento, é o que a gente tem bastante contato, né? Aí tem aquela questão, para quem joga, o mouse e o teclado tem aquelas capacidades, né, de resposta maior, né? E aí para quem é gamer, né, que parece que temos muitos gamers aqui que jogam isso aí, né? Vamos lá então. Alguns conceitos. Computador digital é uma máquina que pode resolver problemas executando uma série de instruções, né? Máquina programável, né? Você programa esses computadores digitais, né? Já um programa, uma sequência de instruções que descreve a maneira de se realizar uma determinada tarefa. Vocês devem ter visto esse conceito aqui na programação que vocês tiveram ano passado, né? Linguagem de máquina. Uhum.
é um conjunto de instruções básicas que os circuitos eletrônicos de um determinado computador pode reconhecer e executar diferentes, né? Executar diretamente, quer dizer, tá? Então, a linguagem de máquina, né? Você já vem dentro dessas máquinas, você programa ela, são linguagens, inclusive, um pouco difíceis de se programar, né? Inclusive, vocês nem aprendem essas linguagens de máquina, fica mais para os cientistas da computação, engenheiros da computação, que desenvolve isso aqui, né? Vamos aqui, linguagens primitivas, binárias, é onde vem, né? Você programa através de 0 e 1. É onde eu falo que é bem difícil, né? Mas é uma linguagem que a máquina realmente entende. O computador, ele realmente entende só 0 e 1. Então, alguém teve que programar as linguagens de máquina para que a gente pudesse estar aí solucionando isso aí, tá? Complicada para o uso humano, é muito complicado realmente. Bastante complicado esse tipo de linguagem de máquina, tá, pessoal? É até, vamos dizer assim, é até difícil a gente entender se eu começar a mostrar aqui para vocês como que é a programação de linguagem de máquina, que é a programação voltada só para 0 e 1, né? E aí depois, se vocês aprenderem um pouquinho dela, vocês vão achar o paraíso, qualquer linguagem de programação que às vezes você acha um pouco difícil hoje. É igual vocês viram lógica de programação, né? O que vocês acharam? Gostaram de lógica de programação? Diz aí, pessoal, se vocês gostaram de lógica de programação. Só para vocês terem uma ideia, cada caractere ele possui 8 bits. Só para vocês terem uma ideia, eu vou até fechar aqui que já vou passar o que eu preciso passar para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Um caractere, vamos supor, o caractere Q, ele possui 8 bits. Esses 8 bits, o que são? São 8 valores assim, ó. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria assim, ó. Cada caractere tem 8 bits nesse formato, certo? Então, imaginem o nome de vocês, quanto que teria? Vamos supor, pegar esse último aí que tá com essa palavra, Oliveira. Oliveira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8. Teria 64 zeros e 1, só o nome Oliveira. Imagina imagina toda uma programação em cima, né? Programação para dizer o que o computador vai fazer, o que ele vai receber, o que ele tem que fazer, né? Então é bem complicado e bem complexo, tá? Beleza, pessoal? Então a gente tem essas complexidades aí. Então estamos passando aí por essas aulas um pouco teóricas aí, tá? Então agora eu vou passar para vocês um videozinho bacana, tá? Pra gente dar uma relaxada aí. Então quem tiver com a pipoquinha já pega uma pipoquinha, né? Um videozinho, acho que são 13 minutos. Bem bacana da gente ver, tá? Então se organize aí pra gente começar a ver eles aí agora, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu só colocar uma cena de entrada aqui e já retorno com eles, só para o prazo de eu organizar aqui, tá? Não é segredo que o seu computador atual é fruto de uma evolução que levou décadas para chegar onde está, e ainda está muito longe de chegar ao seu final. Se pensarmos que cerca de 10 anos atrás os processadores ainda nem conheciam os núcleos múltiplos, imaginar as máquinas que inauguraram a informática é uma tarefa ainda mais complicada. Você sabia que no início da década de 1950 já existiam computadores? Logicamente, eles não se pareciam nem um pouco com o que temos hoje, mas já realizavam alguns cálculos complexos em pouquíssimo tempo. Nesses 60 anos, elementos desapareceram, componentes foram criados. Então prepare-se para conhecer um pouco mais sobre essa magnífica história, a evolução dos computadores.
A primeira geração de computadores foi marcada por grandes máquinas que pesavam toneladas e o único objetivo de seu processamento era a realização de cálculos. Vamos começar com o Harvard Mark I, um computador eletromecânico que foi concebido em 1930 por Grace Hopper e Howard Aiken e construído em 1944 pela Universidade de Harvard em parceria com a IBM. O Mark I tinha cerca de 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava cerca de 5 toneladas, e foi a primeira e maior calculadora digital automática de larga escala desenvolvida nos Estados Unidos. O Mark I trabalhava com 23 números decimais e realizava as 4 operações aritméticas. Dispunha ainda de subrotinas integradas que calculavam funções logarítmicas e trigonométricas. Era um calculador lento, demorando de 3 a 5 segundos para efetuar uma multiplicação, mas era totalmente automático e podia realizar cálculos extensos sem intervenção humana. Ainda na primeira geração de computadores, temos o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, ou, em português, Computador Integrador Numérico Eletrônico, criado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Lafferty e John Mauchly, da Electronic Control Company. Totalmente diferente do Mark I, que era eletromecânico, o ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Começou a ser desenvolvido em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial para computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento substancial em matemática, mas só se tornou operacional após o final da guerra. Sua capacidade de processamento era de fazer 5.000 operações de edição por segundo. Tinha 17.468 válvulas, ocupava uma área de 180 metros quadrados e consumia 200.000 watts de energia e pesava cerca de 30 toneladas. Na época, seu custo foi mais ou menos de $500 mil, o equivale a aproximadamente 6 milhões de dólares nos dias de hoje. Com o ENIAC, complexos cálculos de balísticas passaram a realizar-se em alucinantes 30 segundos, quando com as calculadoras manuais que até aí se usavam, levavam 12 horas para se obter o mesmo resultado. Segunda geração, o começo da evolução. O IBM 7094 marca o começo da segunda geração de computadores, que inicialmente foram desenvolvidos para serem utilizados como mecanismo de controle em usinas nucleares. Agora, a nova geração de computadores, ao invés de usar válvulas como componentes, usam um outro componente criado em 1947 pelos laboratórios Bell, os transistores. Componentes criados a partir de materiais sólidos, conhecido como silício. Exatamente o mesmo material é utilizado até hoje em placas e em outros componentes. Existia uma série de vantagens dos transistores em relação às válvulas. Para começar, as dimensões desses componentes eram bastante reduzidas, tornando os computadores da segunda geração 100 vezes menores do que os da primeira. Para se ter uma ideia, o ENIAC pesava 30 toneladas. Já o IBM 7094, seu peso não chegava nem a 1 tonelada. Ele pesava 890 quilos. Além disso, os novos computadores também surgiram mais econômicos, tanto em questões de consumo de energia, quanto em preços de peças. Porém, seu custo ainda era alto e podia chegar a custar até 2 milhões de dólares. Terceira geração, circuitos integrados. O emprego de materiais de silício com condutividade elétrica maior que a de um isolante, mas menor que a de um condutor, foi chamado de semicondutor. Esse novo componente garantiu aumento significativo na velocidade e na eficiência dos computadores, permitindo que mais tarefas fossem desempenhadas em períodos de tempo mais curtos. Em 1964, a IBM lança um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados, o IBM System 360. Este modelo, apesar das facilidades trazidas pelos semicondutores, continuava grande e até pesando mais do que os seus antecessores. Porém, era avançadíssimo para a época. Fez com que todos os outros computadores fossem considerados totalmente obsoletos, fazendo com que a IBM vendesse mais de 30.000 unidades. Sob a influência do programa espacial americano, a IBM lançou em 7 de abril de 1964
a primeira máquina da família criada por Gene Amdahl, chamada IBM System 360. Esses computadores foram projetados para finalidades comerciais e marcaram a tendência de usar circuitos integrados ou pastilhas, que ficaram conhecidas como chips. O 360 incluía um processador central e muitos periféricos, determinando várias opções de expansão, ou seja, o 360 foi o primeiro a apresentar o conceito de modularidade. O comprador poderia adquirir diferentes módulos conforme suas necessidades. Essa flexibilidade permitiu que várias empresas comprassem seu primeiro computador. O modelo mais barato do 360 possuía 8 bits e um endereçamento de memória baseado em bytes. Seu processamento era feito por um conjunto de transistores que já caminhava para um chip. Realizava mais de 2 milhões de operações por segundo e cerca de 500 mil multiplicações. Esse fato tornou seus antecessores obsoletos. Com a terceira geração de computadores, surgiram os teclados para digitação de comandos. Monitores também permitiam a visualização de sistemas operacionais ainda muito primitivos, completamente distantes dos sistemas gráficos que conhecemos e utilizamos no dia de hoje. Quarta geração, o começo da era dos computadores pessoais. Enfim, chegamos aos computadores que grande parte dos usuários utilizam até hoje. Os computadores da quarta geração foram os primeiros a serem chamados de microcomputadores ou simplesmente micros. Esse nome se deve ao fato de eles pesarem menos de 20 quilos, o que torna o seu armazenamento muito mais fácil. Os componentes que possibilitaram tamanha redução foram os microprocessadores. Os pequenos chips de controle e processamento tornou a informática muito mais acessível, além de oferecer uma enorme gama de novas opções para os usuários. Os Altair 8800 podiam ser comprados como um kit de montar, vendidos por revistas especializadas nos Estados Unidos. Foi com base nessa máquina que Bill Gates e Paul Allen criaram o BASIC e inauguraram a dinastia Microsoft. Na mesma época, os dois Steves, Jobs e Wozniak, criaram a Apple para se dedicar a projetos de computação pessoal facilitados para usuários leigos, pois até então não era qualquer pessoa que sabia usar um computador, já que tudo era feito a partir de comandos. Assim surgiu o Apple I, projeto que foi primeiramente apresentado para HP. Ele foi sucedido pelo Apple II após uma injeção de $250 mil pela Intel. Essa segunda versão dos computadores possuía uma versão modificada do sistema BASIC. O grande avanço apresentado pelo sistema era a utilização de interface gráfica para alguns softwares. Também era possível utilizar processadores de texto, planilhas eletrônicas e bancos de dados. A mesma Apple foi responsável pela inauguração dos mouses na computação pessoal, juntamente com os sistemas operacionais gráficos como o Macintosh. Pouco tempo depois, a Microsoft lançou a primeira versão do Windows, bastante parecida com o sistema da rival. Ciclos passaram a ser clocks. Até a terceira geração dos computadores, o tempo de resposta das máquinas era medido em ciclos, ou seja, media-se um número de ações em curtos períodos de tempo para que fosse possível saber qual fração de segundo era utilizada para elas. Com os microprocessadores, já não era viável medir as capacidades dessa forma. Por isso, surgiram as medidas por clocks. Esta definição calcula o número de ciclos de processamento que podem ser realizados em apenas um segundo. Por exemplo, 1 MHz significa que em apenas um segundo é possível que o chip realize 1 milhão de ciclos. Quinta geração, múltiplos núcleos. Ainda estamos em transição de uma fase em que os processadores tentavam alcançar clocks cada vez mais altos para uma fase em que o que importa mesmo é como esses clocks podem ser melhor aproveitados. Deixou de ser necessário atingir velocidades de processamento superiores aos 2 GHz, mas passou a ser obrigatório que cada chip possua mais de um núcleo com essas frequências. Começou a chegar ao mercado os processadores que simulavam a existência de 2 núcleos de processamento. Depois, chegou os que realmente apresentavam 2 deles. Hoje, há processadores com 4 núcleos
e outros utilizados por servidores que já oferecem 8. Com tanta potência executando tarefas simultâneas, surgiu uma nova necessidade, pois quanto mais tarefas são executadas por um computador, mais energia é consumida. Para combater este problema, as empresas fabricantes de chips passaram a pesquisar formas de reduzir o consumo sem diminuir as capacidades de seus componentes. Foi então que nasceu o conceito de processamento verde. Processadores Intel Core Sand Bridge eram fabricados com a microarquitetura reduzida, fazendo com que os clocks sejam mais curtos e menos energia elétrica seja gasta. Ao mesmo tempo, esses processos são mais eficazes. Logo, a realização de tarefas com este tipo de componente é boa para o usuário e também para o meio ambiente. Vale dizer que isso também se aplica a Ivy Bridge, Skylake e todas as outras famílias. Outro elemento envolvido nessas conceituações é o processo de montagem. As fabricantes buscam incessantemente formas de reduzir o impacto ambiental de suas indústrias. Os notebooks, por exemplo, estão sendo criados com telas de LED, muito menos nocivos à natureza do que as de LCDs comuns. Como seria a sexta geração de computadores? Há quem diga que a sexta geração de computadores se dará por meio da inteligência artificial. Outros discordam, dizendo que robôs não fazem parte dessa denominação. E há quem diga que computadores de sexta geração seriam os computadores que utilizam supercondutores como matéria-prima para seus processadores. Utilizando da supercondutividade, esses processadores não perderiam eletricidade para o calor devido à resistência, ganhando assim performance e economizando energia. Estima-se que o ganho de performance seria de aproximadamente 30 vezes a performance de um processador da mesma frequência que utilize metais comuns. Porém, atualmente, nenhum material trabalha em condições ambientes comuns como supercondutor, impossibilitando seu uso comercial. O fato é que não podemos negar que o homem vem incessantemente trabalhando para cada vez mais melhorar suas máquinas. Quem imaginaria 60 anos atrás que um computador com tamanha e capacidade de processamento poderia caber na palma de uma mão? Ou, hoje em dia, quem poderia imaginar que há 60 anos um computador podia pesar até 30 toneladas e não tinha nem metade da capacidade de processamento de um smartphone? E você, como acha que serão as próximas gerações de computadores? Meu nome é Manuel e você acabou de assistir a mais um vídeo do canal PCMar. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente como você acha que serão as próximas gerações de computadores. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau! E aí, pessoal, vira aí o vídeo. Bacana, né? Algumas coisas bacaninhas aí, deu interatividade. Beleza, pessoal. Então, basicamente, estamos encerrando a nossa aula de hoje aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma perguntinha aí, estamos aí esperando. Nada. Beleza, pessoal. Então, ó, aproveita hoje à noite, assiste o Peixão ganhar hoje 3-0, 2 do Marinho, 1 do Sanches. Beleza, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, hein?